Você sabia que até mesmo na hora de fazer a instalação elétrica, determinar a quantidade de materiais que você vai utilizar naquela reforma ou naquela instalação, é importante saber ler e interpretar diagramas elétricos? Hoje nós falaremos exatamente como você vai determinar esses materiais de maneira fácil e eficiente. Meu nome é Everton Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica, e hoje nós responderemos, na verdade, uma dúvida do Jorge Almeida, né? Ele perguntou como que eu vou prever a quantidade de fiação a ser utilizada em uma instalação elétrica sem que haja desperdício ou falta de material. Como que eu vou fazer então para mim, em uma instalação predial, prever a quantidade de condutores, prever a quantidade de fiação a ser utilizada naquele determinado cômodo ou naquele determinado eletroduto flexível e assim por diante, tá? Lembra que eu comecei esse vídeo falando sobre a importância de saber ler diagrama para conseguir economizar, para conseguir projetar, para conseguir prever a quantidade de condutores, fiação e assim por diante de uma instalação predial? É exatamente isso que nós faremos agora, tá? Então eu vou trazer vocês aqui na minha bancada e nós vamos utilizar uma ferramenta simples e muito barata para você prever a instalação elétrica predial da residência que você vai intervir nos próximos clientes. Vem comigo aqui na bancada então. Bom, como você pode observar, nós temos aqui a legenda do nosso projeto, né? Da nossa planta baixa, onde nós vamos estar fazendo nossa aula de hoje. Algumas coisas aqui são importantes, mas o mais importante é a escala. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo que a escala 1/100, ela vai ser muito importante para essa nossa aula. Por quê? Porque nós utilizaremos aqui, ó, um escalímetro. O que é o escalímetro em si? O escalímetro ele é uma ferramenta de medição, né? Parece uma régua. Ele não é uma régua, ele na verdade é como é uma espécie de triângulo, uma estrela, tá vendo? Bom, então aqui nós temos o seguinte, ó. Eu peguei o lado amarelo do nosso escalímetro, que ele tem 1/100. Vamos mostrar aqui no outro lado também, ó. 1/125. O que isso significa? Levando em consideração que eu tenho então no escalímetro 1/100 e a minha escala do projeto é 1/100 também, ou seja, 100 vezes menor do que a planta real, o tamanho real da residência ou do prédio ou do empreendimento que você está observando. Logo, a cada divisão que eu tenho aqui, ó, por exemplo, 0, 1, 2, 3, a cada uma dessas divisões aqui você vai ler 1 metro, tá? Então, por exemplo, se eu fizer uma medição e der a dimensão de 1, né, eu estou lendo aqui, na verdade, 1 metro, tudo bem? Olha só que interessante, então, ó, vamos vir na prática aqui no nosso desenho e vamos ver o que ele nos representa, tá? Ó, vamos supor que eu tenho aqui, ó, no consultório 1, eu preciso saber a dimensão do cabo que sai do nosso ponto do teto aqui de iluminação e vai até esse ponto de tomada que está aqui embaixo. Eu vou fazer essa medição, vem aqui, ó, vou pôr do centro do nosso ponto de iluminação até a base da tomada e nós temos 4 metros de comprimento, tudo bem? Ou seja, eu consigo ter uma dimensão da quantidade de cabos que tem lá no teto. Lembrando, né, ó, qual é essa tomada aqui, ó? A tomada, ela não é uma tomada que está totalmente branca o meio dela, né? Pela simbologia que nós temos como padrão de utilização, NBR 5444, essa tomada aqui é uma tomada baixa, não é isso? Bom, eu posso te mostrar também aqui, quer ver? Ó, vem aqui do lado comigo aqui no nosso projeto, que ele tem uma legenda também, ó. Então, quando eu tenho a tomada branquinha, é uma tomada a 30 centímetros do piso, ou seja, uma tomada baixa. Vamos supor que o pé direito desse nosso projeto seja de 2,5 metros, né? Então, eu tenho, na verdade, uma quantidade de condutores, ou seja, que vai sair do teto. Vamos botar aqui rapidinho no nosso diagrama, ó. Concorda que isso aqui está no teto, né? Então vai vir os cabos daqui até esse ponto e ele vai descer na parede cerca de 2,20 metros ali, que é o pé direito, descontando 30 centímetros, que é a base do ponto dessa tomada, como a gente viu agora na legenda. Ou seja, eu sei que eu tenho que considerar, nesse caso aqui, ó, 4 metros de condutores, de cabos, né? 4 metros, mais 2,5 metros de cabos que vai descer pela parede. Logo, 6,5 metros. Só que nesse eletroduto aqui, quais são os condutores que passam nele? Ó, vamos aproximar mais ainda, ó, o circuito 4 e o circuito 3. Quem é o circuito 4? São 3 cabos, o circuito 3 são mais outros 3 cabos. Logo, nós vamos ter 6,5 metros de cabo de 6 condutores. Aqui passará então 6 condutores. Desse ponto a esse ponto nós temos 6,5 metros. Tudo bem? Da mesma maneira, eu posso ir dimensionando para cada um dos outros
pontos que eu tenho a seguir. Ó, vamos supor que eu queira saber a dimensão de condutores dessa caixa de passagem até essa outra caixa de passagem. Dá aproximadamente 5 metros, ponto 4, ponto 3 aí, tá vendo? Eu considero 5,5 metros aí de condutores que vai vir desse ponto de iluminação até esse outro ponto no teto. Como eu não tenho intervenção do pé direito nesse momento, ou seja, não vai descer na parede, eu posso simplesmente considerar os 5,5 metros e multiplicar a quantidade de cabos que vai vir aqui pela quantidade aqui, ó, de condutores que eu tenho, tá vendo? Então, eu tenho aqui circuito 1, 4 e 5, ambos com 3 condutores, logo eu tenho 9 cabos passando desse ponto a esse ponto. E o que você vai precisar separar nesse momento? Quais são as fases e quais serão as cores do cabo fase, o neutro, que é azul, e o terra, que é verde. Então você sabe que você vai precisar de 5,5 metros do cabo de terra do circuito 1, do circuito 4 e do circuito 5. Logo, nós temos 3 pontos de terra, 3 cabos verdes. Portanto, tem cerca de um pouco mais de 15 metros, 16,5 metros de condutor terra que vai vir até esse ponto aqui, desse ponto para esse ponto. Nós temos também uma fase em cada um dos circuitos, sendo que no circuito 5 nós temos 2 fases, então seria 2 fases do circuito 5, mais uma fase do circuito 4 e uma fase do circuito 1, ou seja, totalizando aí 4 condutores. Se for da mesma cor, nós vamos multiplicar os 4 vezes 5,5 metros, e nós teremos a quantidade desse ponto a esse ponto de condutores. Eu faço isso para todas os meus circuitos, e aí eu vou ter então a quantidade de condutores que eu vou prever na instalação desse projeto. Lembrando, é uma previsão, então qualquer outra intervenção que eu tenha física que não obedeça ou que está realmente condizente ao diagrama, pode me refletir aí em um problema na hora do dimensionamento. Mas é óbvio que você não vai fazer exatamente o tamanho que você vai ler aqui no projeto. É legal você deixar uma sobra também. Mas o mais interessante disso tudo é que você já consegue você consegue tangibilizar efetivamente qual que vai ser a quantidade de condutores que você vai usar no circuito. Tudo bem? Não vai ser um chute propriamente dito. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a câmera aqui e eu quero mostrar mais um conteúdo para vocês. Bom, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Você viu que ele é bem simples, mas é muito importante para você que está iniciando aí a sua carreira como eletista autônomo, ou mesmo para você que já atua e não tinha conhecimento do uso, na verdade, do escalímetro, né, na projeção, na previsão de condutores aí da instalação. Você viu que, óbvio, você vai ter uma previsão, então você tem que entender ali qual que é a quantidade de excesso, vamos dizer assim, ou a previsão de sobras que você vai ter que ter para não falhar e também pedir condutores a menos na hora de realizar a solicitação dos condutores para aquela obra, né? Mas eu tenho certeza que eu consegui ajudar você aí, Jorge Almeida, e todos vocês que não tinham esse detalhe, esse conteúdo sobre a parte de previsão de materiais com a planta baixa e com o uso de um simples escalímetro, tudo bem?